Sabe a frase, uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Pois então, quanto será que vale a nossa imagem? O que as pessoas enxergam quando olham para a nossa linguagem corporal? Será que uma expressão, um gesto, um olhar ou uma postura diz muito também? Quanto será que o nosso corpo fala? De acordo com a regra 73855, apenas 7% da nossa comunicação equivale ao componente verbal, ou seja, ao que a gente fala. Em contrapartida, 38% equivale ao componente vocal, que é o tom da nossa voz. E 55% ao componente facial, que são as nossas expressões. Isso quer dizer que 93% do que a gente diz é através da nossa linguagem corporal. Eu sou a Miviki. Eu sou a Fernanda Santos. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o corpo fala, pode ser? Oi gente, tá começando o Pode Ser e hoje eu tenho a honra de receber como convidada aqui no lugar do Samu, que tá de férias ainda, a Fernanda Santos. Fê, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tami, pelo convite, viu? Eu acho que esse episódio eu vou falar menos e me expressar mais, talvez, né? É instigante, né? Isso, e já entra no tema do nosso programa de hoje, que é o Corpo Fala. Antes, Fê, fala pra gente um pouquinho do Estação Mercado, né, que é o seu programa aqui na nossa grade. Você que é nossa colega aqui na TV Câmara. Isso, a gente tem um programa que é o Estação Mercado, sobre carreiras e profissões. Passa toda segunda-feira, ao vivo, às 4 da tarde. Aí a gente fala um pouquinho do mercado daquela profissão, ou de uma profissão especificamente mesmo. Então, acompanhe toda segunda-feira, às 4 horas, ao vivo. É isso, aqui na nossa grade de programação da TV Câmara, sempre no 12.3. E vamos dar então segmento ao nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre o corpo fala. E, Fer, só pra gente começar, tem um filme que eu gosto muito, que é Divertidamente, eu acho que todo mundo gosta, né? Os filmes da Pixar geralmente fazem muito sucesso. E a gente tem uma representação, acho que muito boa pra gente começar falando sobre esse tema. Que a alegria, ela é super alegre, ela tá em todo momento mostrando que ela tá alegre, eufórica, ela é pra cima, expansiva. A tristeza sempre ali, ela já fala mãozinho. Eu acho que o meu Divertidamente, inclusive, Fer, é a tristeza, porque eu tô sempre assim. Não que eu seja triste, mas eu acho que ela fica ali monitorando, eu tô sempre mais slow, mais calma. Você, por exemplo, seria a alegria, né? Eu acho. Então, eu acho que eu tenho esses momentos, é um trabalho de terapia, né? De falar que eu sou muito feliz, aí eu fico muito feliz, né? Aí a voz aumenta, tudo fica muito a mais, né? E quando eu tô mais triste, aí fica bem down mesmo, assim, fico mais tristonha. E aí é um trabalho de equilíbrio, né? Trazer esse equilíbrio que até o Divertidamente faz isso, né? De trazer esse equilíbrio para as emoções ali. E até uma mensagem bonita, né? De mostrar que todas as emoções são válidas, né? A gente não precisa sempre estar feliz, às vezes a tristeza também nos ensina algumas coisas, mas a gente vê ali que tem as 5 principais, né? Também tem a raiva, o medo, a nojinho. Eles vão ali competindo para ver quem vai controlar a personagem principal, mas é engraçado ver como, mesmo sem eles falarem quem eles são, a gente já, só de bater o olho, a gente já sabe por conta da expressão, por conta da linguagem corporal deles. Exato. E as cores também, né, que representam esse estado deles, né? Isso tem muito a ver. Quando a gente tá mais triste, né, a gente acaba colocando, às vezes, uma roupa um pouco mais escura, né? Ou se você quer sair dessa tristeza, coloca uma roupa mais alegre, coloca mais cor em você, pra você ficar melhor, né, também. Perfeito. E só pra gente esclarecer, então, quando a gente fala de linguagem, a gente tem 2 pontos principais, que seria, então, a linguagem verbal, né, que é essa linguagem da nossa voz, das palavras, aquilo que a gente fala, e também tem a linguagem não verbal, que daí é a linguagem corporal. Todo momento aqui, na verdade, a gente está usando o corpo para se expressar. Eu acabei de reparar aqui no tanto que eu estou mexendo a mão. E é impressionante como o nosso corpo, ele realmente fala, né, Fer? Exato, não tem como, né, a partir de gestos, expressões, ou às vezes você não fazer nada, né, ficar parado, você já está fazendo tendo alguma linguagem ali que você está expressando, né. O nosso produtor fez uma pesquisa muito interessante falando sobre os tipos de linguagem corporal, né, que tem categorias principais aí. Tem uns nomes bem diferentes, não sei se eu vou né? conseguir falar certo, mas vamos lá. Vamos lá.
cinésica, que são os movimentos, gestos, expressões corporais. A proxêmica, que é a maneira como se utiliza a área física de um espaço. A tassésica, muito diferentes os que nomes, analisa né? o tato, o toque, como um aperto de mão, por exemplo. Para a linguagem, que analisa mudanças no tom de voz, características físicas que levam em conta a forma do corpo e a aparência. E a kinésica, que é a ciência específica que se dedica a estudar a linguagem corporal e suas possíveis interpretações em diferentes contextos e situações. É isso, né? Assim, a gente... Eu acho que eu sou muito expressiva. Até demais. Gostaria de ser menos. Mas dependendo do local, né? Dependendo de onde você está, você tem que se transformar ali, ter uma atitude um pouco teatral, né? Para lidar com tais situações, né? Pensando um pouco nesses produtores, né? Nesses preparadores de elenco de filmes, Perfeito. do cinema, né? Eu estava vendo que a Fátima Toledo fez do Tropa de Elite, né? Uhum. Ela foi bastante aclamada pelo trabalho que ela fez. Ela tem, né, um trabalho muito interessante. Então, ela foi responsável ali por preparar o elenco do Tropa de Elite. Exato, Tropa de Elite. O filme brasileiro também, ai, meu Deus, algum que saiu recentemente? Esqueci, não, o que é mais famoso brasileiro, ai, meu Deus, esqueci, calma. Talvez Cidade de Deus? Cidade de Deus, Cidade isso. de Deus, perfeito. Cidade de Deus, ela foi um dos que ela começou, né, o trabalho, e aí o Wagner Moura comenta isso, né, que assim, todos esses trabalhos que ela fez, o que acontece, né, esse estado do corpo, né, como sai do personagem naquele estado, né, então ele fala que a cabeça vai lá pagar uma conta, vai falar com o filho, com a família, mas o corpo dele ainda está eletrizado, assim, né? Nossa. Ainda está naquele estado que não tem, é difícil de sair. Adrenalina, de né? adrenalina, exato, entendeu? Perfeito. Nossa, é impressionante ver até esse caminho reverso, né? Não só como o nosso corpo responde a uma devida situação, mas também como o nosso corpo de estar numa situação. Então, ali, por exemplo, ele não estava de fato vivendo algo, né? Ali no personagem, mas por representar algo mesmo, ele tendo saído, o corpo continuava ali na adrenalina, continuava sentindo, então, todas aquelas sensações ali, porque Tropa de Elite é um filme muito forte, né? Tem cenas ali bem complicadas, então é muito legal isso. A Fátima comenta que foi um trabalho bem intenso, assim, para todos os atores, né? E teve esse reconhecimento. E a gente mesmo, né, Tami, acaba meio que criando casca, né? A gente passa pela experiência do primeiro emprego, né? A experiência da primeira entrevista ali de emprego. É um pouco mais... quando a gente passa pela primeira, depois a gente já melhora um pouco a segunda, ou quando se apaixona também, tomar aquela atitude de falar com a pessoa, a gente vai melhorando, ou também não, né? Depende. Depende muito. Também de cada pessoa, assim, né? Aquela apresentação o relacionamento, e o relacionamento, né, Fer? A gente estava até comentando nos bastidores que o corpo fala assim, tem o nosso corpo que está falando e o corpo da pessoa com quem a gente está conversando, né? Então, às vezes a gente também tem que perceber, tentar ler, né, os gestos das outras pessoas, ou às vezes a gente lê inconscientemente. Você disse que essa é uma área confusa para você, nossa, né, do coração. Eu sou péssima. Eu lembro que os meus dois amigos, quando contaram que pra gente que eles eram gays, falei, não, imagina. Como assim? Eu não tinha percebido em nenhum momento, assim, que eles eram. Quando eles contaram, eu fiquei meio incrédula, assim. Então eu sou péssima nesse quesito de ver a pessoa com certeza Eu falei, não sei, gente, imagina, não tenho a mínima ideia. Mas para falar em multidão, por exemplo, você domina, né, Fer? Já vi, por exemplo, você falando para muitas pessoas e pelo menos, se você tava nervosa, não transpareceu, porque... Então, acho que é isso, a gente vai criando casca, vai criando experiência, né? Eu acho que de estar aqui como eu estou agora, num podcast, né? É uma experiência nova, então você fica... Onde você põe a mão, o que eu faço aqui, né? Então... você vai aprendendo, o corpo vai lidando com essas novas experiências, né? É verdade. Lidar com a câmera, lidar com gente, com o tempo, não é tão simples assim também, não.
Perfeito. Eu aqui, é que ninguém vê porque a cadeira tá aqui, mas às vezes eu fico ansiosa, aí eu fico mexendo assim a minha perna. Quem tá aqui nos bastidores consegue ver, mas por aqui, ó, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E tem uma observação aqui que é bem legal também, que assim, a linguagem verbal, por exemplo, e a não verbal, principalmente, ela é muito usada por investigadores, por policiais, inclusive, na hora de, por exemplo, conversar com alguém, existem, né, expressões, a gente até vê alguns youtubers, né, algumas pessoas que falam um pouco sobre fazem esse tipo de conteúdo na internet, e para identificar, então, se uma pessoa tem alguma patologia, psicopatia, e se está falando mentira ou não, então até nisso a gente vê a importância, né, das expressões corporais. Exatamente. A gente vai dar alguns exemplos de filmes, né, de filmes serial killers que fala bastante disso. Depois do intervalo, né, Vi? É isso mesmo, é no próximo bloco. Vocês fiquem aí que a gente volta já já. De volta com o Pode Ser, e a gente estava falando, né, Fer, sobre como essa questão, né, da linguagem corporal, da linguagem não verbal, ela pode ser usada também por investigadores, policiais, na hora ali de descobrir então a verdade, né, na hora de fazer um interrogatório. Eu lembro muito, por exemplo, do filme O Silêncio dos Inocentes, em que a gente tem então uma agente do FBI, que a gente pode ver ali que ela ainda é nova na profissão, né? E ela recebe uma missão, assim, super difícil, que é de conversar, então, com um dos maiores psicopatas, assim, que é o Hannibal, que, além de ser um psicopata, ele também é um psiquiatra. Então, a gente tem todo ali um desdobramento em que ele vai manipulando também essa agente da FBI, e a gente tem, então, a importância, né, de saber ler a linguagem, essa linguagem não verbal, e também quando a pessoa ela não entende muito, o quanto ela fica refém, né? A gente vai vendo essa agente do FBI, o quanto ela vai se deixando, assim como muitas outras pessoas se deixaram levar, vai se deixando ali levar pelo Hannibal, pelas coisas que ele vai falando, e o quanto ele, sempre com um comportamento muito frio, sem demonstrar muitas expressões, ele fica totalmente ali, é difícil de ler, não dá pra ler ele, é impressionante. E as expressões dele, que é o ator principal, né? Isso. Eu tava vendo na internet que a participação dele foi muito breve, assim. Ele ganhou como o melhor ator, né, o Oscar. Uhum. Se eu não me engano, acho que foi 18 minutos de participação só durante todo o filme. Não sabia dessa curiosidade. Então, tem muitos esses personagens, né, que participam pouquíssimo tempo no filme, mas tem uma presença enorme, e dá essa diferença, né, durante todo o roteiro do filme, né? Perfeito. A gente tem alguns exemplos de outros filmes também, já mudando um pouco para os filmes de personagens que já ficam mais tempo, como o Coringa, né, que não tem como a gente esquecer, que é um baita ator, né, expressivo, e entre outras coisas também. Uhum. Eu tenho dois filmes para dizer um pouquinho, até em homenagem aos nossos intérpretes de Libras, que é No Ritmo do Coração, o filme, e O Som do Silêncio. No Ritmo do Coração é uma menina que tem os pais surdos, né? Uhum. E ela faz um trabalho, foi muito, muito bonito, muito poético, assim, que ela tenta ter uma vida sozinha. Ela quer sair desse núcleo familiar, de depender, dela ser uma dependência dos pais, de seguir uma carreira de música, né? Uhum, então, perfeito. É muito, muito bonito esse filme. Vale a pena pro pessoal assistir. A gente vê esses dois sentidos, né? Essas duas sensações, assim, né? E O Som do Silêncio é um baterista que acaba perdendo a audição durante as apresentações dele, e ele tem que lidar com essa nova sensação, né? Com esse novo estado. E então também é um baita filme, assim, pra gente lidar aí é isso, né, essa sensação, a gente vai acabar se expressando. Imagina se a gente perdesse algum sentido agora, né? É verdade. A gente ia ter uma outra postura, né, uma outra sensação, né? É verdade. E em homenagem ao nosso produtor Vitor, que é a série Lie to Me, ele falou que é uma série investigativa, né, onde o detetive, a partir das expressões, a partir de microexpressões, que até a gente vai falar sobre isso aqui agora também,
ele identifica se aquele bandido, né, aquela pessoa criminosa, está mentindo ou não. E aí eu acho legal, a partir disso, a gente estava conversando que a gente acaba resgatando o polígrafo, aquela máquina da verdade que a gente assistia na TV, né, que tinha aqueles momentos, se a pessoa estava dizendo a verdade ou não, se ela estava mentindo. Momentos um pouco constrangedores, né? em relacionamento, né, os programas de relacionamento que colocava essa máquina. Então é isso, as microexpressões manifestam-se, né, que a gente estava vendo aqui, mesmo quando a pessoa tenta deliberadamente não reagir perante um estímulo, ao contrário das expressões normais, que podem ser evitadas. E aí a gente estava comentando, né, que os seres humanos são capazes de manifestar cerca de 10 mil expressões faciais diferentes, sendo que algumas são universalmente reconhecidas por qualquer pessoa, como a felicidade, a tristeza, a raiva, o medo ou a vergonha. É muita coisa, né? Perfeito. Além dessas principais, né, que assim, quando uma pessoa tá super feliz, tá pulando de alegria, a gente consegue reconhecer bem fácil, mas essas microexpressões são coisas que às vezes só assim um técnico vai conseguir perceber, como a gente já falou aqui, por exemplo, um investigador, um psiquiatra que vai ver ali os pequenos detalhes e vai identificando algumas coisas e muitas coisas, né, que o nosso corpo fala e quem está com a gente não percebe, às vezes a gente mesmo, né, na verdade muitas das coisas nem a gente mesmo percebe que a gente faz, né, se tem algum movimento, algum tique às vezes, ou tá muito nervoso, ou tá feliz, tá eufórico, mas assim, tá segurando, mas às vezes numa microexpressão, não arrumar um cabelo, alguma coisa já demonstra ali. Os cacuetes, né? Você tem algum cacuete também? Nossa, deixa eu pensar. Eu não sei, talvez alguém que conviva muito comigo saiba dizer alguma coisa. Eu não sei se eu tenho agora, não tô lembrada. Então, a mania de você tá ali sentada, tá ali na redação sentada, tem alguma mania que você fala, nossa, nunca reparou? Nossa, eu nunca reparei, tá vendo? Não preciso de mais autoconhecimento aqui. Bastidores! O pessoal da produção tá falando do cabelo. Mas do cabelo, sabe o que é? Eu cortei o meu cabelo muito curtinho, né, um tempo atrás, e daí o meu cabelo cresceu e parece que eu desacostumei a ter o cabelo comprido. Aí o cabelo, ele vai caindo aqui, ó, no meu rosto, vai me incomodando, aí eu jogo ele pra trás. Mas tá vendo? Falaram que é um... Eu acho que eu tenho de brinco, eu não consigo ficar sem brinco, aí eu tenho que ficar... Verdade, Fer, eu já vi você mexendo no brinco algumas vezes. Acho que eu fico mexendo muito aqui, no rosto, assim, então eu tenho essa mania, assim, acho que de mexer no rosto, né? E aí tem os exemplos da linguagem corporal e seus significados aí, que a gente... Acho que tem alguns que a gente já imagina quais são, né? O pessoal já deve entender, que mãos na cintura, né? Que quer dizer... chamar a atenção, demonstrar algo urgente que precisa ser tratado, olhar desfocado, sinal de insegurança quando alguém está fazendo alguma fala importante, olhar fixo quando está muito intenso, né? Olho no olho pode gerar incômodo, desconforto também. Mãos na boca pode dizer que a pessoa está mentindo ou não tem uma segurança do que está falando também, né? Perfeito. E tem outros aí. Tem uma lista também grande, né? Tem algumas coisas que é mais fácil da gente perceber e outras que realmente são imperceptíveis. E Fer, você estava falando, né? Citou os filmes e você falou também dos nossos intérpretes de Libras. Queria trazer isso aqui de volta porque realmente, né? Às vezes eu tô assistindo o conteúdo da TV Câmara e às vezes eu tô prestando mais atenção neles e dá para entender muita coisa, mesmo a gente não sabendo Libras, dá para entender muito bem, porque a linguagem deles, mesmo sendo não verbal, é tão completa. E daí a gente entra na regra lá do 73855, né, que a Feira até citou no começo, que daí só recapitulando aqui, seria então, né, 7% da nossa linguagem, principalmente numa primeira impressão, né, a gente vai bater o olho ali, 7% é a linguagem verbal, né, então ali as palavras, mas 38% vai ser o tom da voz e 55% vai ser então a linguagem corporal, são gestos, são as expressões faciais, os olhares, são outras coisas. E com eles, né, com os intérpretes de Libras, fica muito evidente isso, que mesmo ali eles não dizendo nenhuma palavra verbal, né, não verbalizando, todo o conjunto é muito expressivo, né? E o quanto eles, às vezes, né, eles até falam isso pra gente, o quanto a expressão é muito importante. Então, às vezes, não adianta só fazer o gesto, tem ali que tudo entra na mensagem para passar o recado e eles sempre estão passando aí o recado. E até para dizer o som daquilo, né, o sentido, trazer uma coisa tátil, assim, né, então
É muito interessante. Só voltando a essa questão dos atores, estava falando do Wagner Moura, que a gente estava lembrando também que a gente estava conversando. Eu acho que são poucos atores que acabam dos cacuetes, né? Na verdade, puxando a questão dos cacuetes. Tem atores que tem cacuetes, eu acho, assim. É verdade. Um deles que a gente estava comentando do Wagner, porque foi o mais recente que eu vi, é o olho piscar. O Wagner, em quase todos os personagens dele, ele tem essa mania de ficar piscando, assim. Tem uma coisinha de piscar. Uma coisa que deve ser dele. O instinto dele, dos personagens. Então, sem querer, a gente acaba, acho que, levando... E eu acho que isso dele também, pessoal. Não é nenhuma questão do personagem, mas eu acho que é um dia a dia dele também, entendeu? Então, sim. Já percebi em alguns personagens acabam levando esses cacuetes também para os personagens, né? Você já percebeu em algum? Olha, eu acho que o Johnny Depp, ele é muito expressivo também. Acho que e o dele bem corporal, assim, né? De alguma postura, uma coisa com a mão, que você vê assim, nossa, o Johnny Depp, ele é muito parecido com o Jack Sparrow. Mas aí você vai ver que, na verdade, é o Jack Sparrow, que é muito parecido com o Johnny Depp, que ele vai levando um pouco disso pra tudo. E a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. Oi pessoal, a gente está de volta com o Pode Ser e a gente falou então, né, muito sobre a importância, né, falamos na verdade sobre como o corpo, né, funciona, um pouquinho, né, de como essa linguagem não verbal funciona e o quanto ela é importante, né, se a gente for parar para pensar, na comunicação como um todo, a linguagem não verbal é muito importante, né, porque ela comunica muito, então se a gente for pensar, quero, né, desenvolver bons relacionamentos, quero ter uma boa imagem para as pessoas, a gente vai pensando nisso, né, da importância dessa linguagem não verbal. Só que para além disso, a gente tem uma coisa muito importante que já é do nosso instinto mesmo, né, como ser vivo, a importância da linguagem corporal como instinto mesmo, né, então como um fator ali que vai proporcionar segurança pra gente, sendo um instinto mesmo de sobrevivência. É que hoje em dia a gente nós não caçamos mais, não estamos mais na floresta, assim, para identificar se um tigre tá ali raivoso, querendo, né, se alimentar da gente. Caçamos de outra forma, talvez. De outra forma, talvez. Exatamente. Inclusive, por exemplo, numa discussão, pensando na nossa realidade, né, de hoje, talvez durante uma discussão, você sabe quando uma pessoa tá prestes a... por exemplo, ir te dar um golpe, te dar um soco. Então, assim, tudo isso, a linguagem corporal também funciona como um instinto de sobrevivência, de proteção. Você, por exemplo, identificar que uma pessoa está agindo de uma forma, tentando te coagir, tentando te fazer com que você se sinta mal, ou até mesmo oferecendo algum tipo de perigo para a sua própria vida. Então é muito importante essa leitura também, olhar para essa questão da linguagem não verbal através dessa perspectiva. Uhum. Sim, concordo também, é verdade. Eu acho que a gente vai lidando com situações, né, nem precipitar, né, a ter esse... Por isso que é importante essa comunicação não verbal. A gente às vezes precisa estar mais observando, tá mais ali esperando o momento, talvez, para falar, ou às vezes não falar. Às vezes o silêncio é perturbador, né, em alguns momentos, né? O silêncio já diz muita coisa, o olhar, né? Uhum. Então, isso é muito importante, exatamente. Eu acho que essa forma de expressar em certas situações, a gente vai aprendendo com o tempo também. Às vezes não precisa falar, às vezes é só tomar uma atitude e seguir em frente. É, né? Verdade. E você tem indicação de livro aí pra gente, né, Fê? Isso, tem indicação de livro para quem quer trabalhar mais, né, com essa comunicação não verbal. Se aprofundar, né, se aprofundar no assunto, exato, o filme não, o livro, né, O Que Todo o Corpo Fala, do autor Joey Navarro, que fala um pouco sobre isso. No primeiro, ele fala a questão dos sinais da comunicação não verbal, né? A questão até do sistema límbico, né? Acho que a gente nem vai dar tempo de entrar comentar, nessa parte. Mas procurem lá, viu, sobre isso. E tem um outro livro também que chama A Vantagem Não Verbal: Segredos e Ciência da Linguagem Corporal no Trabalho, que é da Carol Goman. Também é muito interessante para quem
quer seguir aí, ter uma linguagem melhor, ter uma linguagem corporal melhor no trabalho, no dia a dia, né, em qualquer local, né? E eu acho que vale também a dica de fazer teatro, né? Porque perfeito, para desenvolver, né, algumas questões, para às vezes quem é muito travado conseguir ali se soltar mais, às vezes quem se solta muito também conseguir saber que precisa se conter em alguns momentos, então isso é bem legal. E tem mais um filme que eu lembrei agora, Um Lugar Silencioso, né? Tem o mostra, né, o quanto o silêncio e o quanto a comunicação não verbal naquele momento é um instinto de sobrevivência, né? Tá totalmente ligado. Exatamente. É isso. É isso, eu acho que teve bastante dicas aí. Tem o Bird Box também. Bird Box também, outro sucesso aí que fica. E Fer, infelizmente o nosso programa chegou ao fim, mas foi muito bom, quero agradecer muito a sua participação, saiba que você é sempre bem-vinda aqui no Pode Ser, viu? Obrigada, Tami, pelo carinho, pela recepção, por todos aqui nos bastidores também que me receberam. E acho que no próximo o viajante Samuca estará aqui. Não vai estar aqui. Não, verdade, já tô com saudade do Samuel, ele vai voltar pra cá. E quem sabe, né, mais pra frente a gente também não continua eu e o Samu recebendo também mais convidados, né? Por que não? Eu acho ótimo. Se rolar o convite, você volta, Fer? Com certeza. Então tá bom. Aí eu falo mais. Perfeito, gente. A gente vai ficando por aqui, mas até o próximo episódio. Tchau, gente.